E aí, pessoal, tranquilo? Só vou pegar aqui um negócio. Só que o resto da turma não vai entrar? Boa noite a todos aí. Boa noite, professor. Tudo certo? Tá me escutando bem ou não? Sim, professor, eu só escutei tua frase aí, será que todo mundo vai entrar? Eu confesso para você que esse link aqui é uma batalha, professor. Olha, aqui faz uns 2 minutos que eu estou tentando entrar no link aqui, daí ele carrega. Agora eu não sei se é minha internet ou se é o Webex que está Então, dando eu esse acho que é o Webex que tá dando esse problema. Acho que é o Olha, se você Webex. notar, aí parece que eu entrei 2 vezes na reunião, olha aí para você ver. E tá louco esse Webex. E aí Não, às vezes eu acho que é a minha internet que tá lenta, é dificultoso para entrar na reunião, professor. Mas a eu acho galera, mesmo. isso Eu foi acho que compartilhado lá no grupo lá e a galera, eu acho que a galera já tá acessando aí. tá. O Luiz compartilhou o link lá no grupo lá. Mas eu confesso para você que o Quebec ele é ruim mesmo. Antes Ele é eu bem tinha no ruim. trabalho, antes no trabalho eu tinha o hábito de eu conseguir gravar a tela do celular, entendeu? Daí eu conseguia Aham, acompanhar a aula pelo fone Bluetooth. aham, E esse Webex eu não consigo. Pelo Zoom eu conseguia fazer isso. Agora pelo Webex aham. eu não consigo. Por isso que às vezes eu estou trabalhando lá, e meu áudio fica muito ruim, eu não consigo escutar nada. Eu não sei o que acontece com a configuração desse software aí. No, Não, no é bem Zoom ruim ele mesmo. era ruim com limitação de tempo, mas outras vantagens que ele tinha bastante. É bem Ainda ruim mais que o mesmo. pessoal. Eu também não gosto muito também. Nossa, pessoal, eu tô submetendo um artigo aqui, mas cara, é coisa para submeter um artigo numa revista, cara. Putz, cara, como posso dizer assim, é uma exigência submeter artigo em revista científica, cara, tipo, qualificada, assim, que não tá escrito no gibi, cara. Meu Deus do céu, o dia inteiro trabalhando nisso aqui, que até agora não terminei. Professor, eu vou aproveitar e tirar uma dúvida aí sobre o nosso trabalho de 30% da nota lá sobre o Pode processamento de tirar. sinais. Aham. Você tem uma das tarefas lá do trabalho que você quer que plote o código, que tem, coloque o código para rodar. É, O código ele está no programa, aquele código que está no programa lá, tá no artigo, na verdade, o código que está no artigo que você quer coloque para rodar? pode ser aqueles lá que tá lá, pode ser aqueles lá mesmo. Só que é importante vocês olharem lá e tentar, às vezes conseguir modificar o código, né? Mas os códigos estão lá, é só copiar e colar no Octave e colocar para rodar. Daí o código ele vai gerar as sinoides lá, a Vai frequência que vai gerar, dar. vai transformar para frequência, ele vai levar do tempo para frequência, ele já faz, esse código faz a técnica do envelope, faz a técnica da transformada rápida de Fourier, né? Ele Eu não sei se é faz. só para mim, professor, assim, sabe o que eu estou fazendo para entender aquele artigo, para entender as coisas? Aham, aham. Eu estou indo desde lá do início, lá para estudar função seno e função cosseno. Agora eu entendi como se transforma a função seno na frequência, como que se É, consegue ter a frequência total, e como você transforma ela sim, na continuidade, na verdade. Você tira do sim. círculo e vai para a continuidade, envolvendo o ômega lá, e a Aham. velocidade escalar, na verdade, e a frequência e o período, né, do que você está É, analisando.
Eu É. confesso para você que eu tô indo buscar lá no começo isso daí para entender o que acontece, porque O é que, um que é uma assunto assim, função igual eu seno, falei. né? É, é, Trigonometria para a gente ficou falho lá, trigonometria. Agora eu entendi. entendi que a função senoidal começa lá no zero, uma função É, cossenoidal começa lá no um, daí a amplitude vai a de função acordo com. senoidal a função senoidal ela vai variar de 0 a 2π, né? O que que você mais, quando você mexe, por exemplo, no ômega t, o que você vai mexer na função, né? Vamos dizer assim, ó, vamos fazer aqui no PowerPoint para vocês terem ideia só. Tem que pensar numa função. O que que a gente faz? Isso, na verdade, não é que seja só para a função seno, né? Na realidade, isso vai ser para qualquer função, na realidade. Isso aqui vai ser para qualquer função. Vou compartilhar a tela com vocês aí, ó. Isso daí talvez sane um pouco sua dúvida. Tá enxergando aí tela? Positivo, professor, estou enxergando o PowerPoint. Escrever, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Ó, deixa eu ver. Depois eu já arrumo. Ó, que na verdade, quando você tem, por exemplo, uma função seno de x, né? É que eu não sei por que tá tão ruim esse negócio aqui. Deixa eu. Não sei por que ele fica iniciar espessura. Deixa eu colocar uma espessura mais. Aqui, ó. Aí talvez fique melhor. Espessura. Vou colocar aqui nessa espessura. Então aqui fica melhor. Vou colocar a borracha aqui. Só deixa eu apagar esse cara aqui, ó. Só deixa eu deixar numa espessura melhor esse cara. Aí, ó. Então, quando você pega, por exemplo, uma função seno de x, ou uma função cosseno de x, né? Perceba que a função cosseno de x no círculo trigonométrico, né, vai ser a projeção no eixo x. E a função seno de x vai ser a projeção no eixo y. Né? Mas quando você plota uma função seno de x, ó, ela vai fazer algo assim, ó. Né? Vai fazer algo assim, ó. Fazer algo assim, ó. Vai fazer uma senoide. Então, essa aqui seria, por exemplo, uma função. Vai ser uma função. Que raio. Isso aqui não tem outra cor aqui. Vai ser uma função seno de x, né? Aqui, se a gente for pensar em uma função cosseno de x, ó, se a gente for pensar numa função que seja cosseno de x, ó, então a cosseno de x seria, ela vai fazer isso aqui, ó. Então eu percebo que a função cosseno e a função seno, elas têm uma defasagem uma da outra 90 graus, né? Uma defasada uma da outra 90 graus. Essa aqui seria minha função, deixa eu ver, caneta, apresentação, cadê aqui, canetas? É que eu tô nesse computador aqui, daí esse computador é meio ruim Isso, pra... professor, isso eu entendi essa diferença, né? Que um vai começar no um lá e o outro vai começar no zero. Qual que é a diferença na minha interpretação de análise aí, se eu usar uma função seno ou uma função cosseno? Vai ser só Vai, vai o ser a período, na fase. verdade, Vai ser a a fase, o fase. período de amostragem? Vai ser a fase. A única coisa que muda é a fase só. Mas as duas são periódicas, né? As duas são harmônicas, né? Vamos dizer assim. A única coisa que muda é a fase, que uma é defasada 90 graus, uma da outra. Mas assim, é só a fase que muda. Só a fase que muda. Ai, cacete, agora como é que aparece essa caneta aqui, cara? Deixa eu ver.
Daí, já trazendo para a mecânica, professor, isso daí, uma dúvida que eu tenho, igual, por exemplo, você tem lá uma engrenagem, na verdade, um redutor, né, que são Aqui, vários ó. acoplamentos de engrenagem lá, com várias... Daí, por exemplo, Esse negócio aqui é chato, velho. aqui fizer, Desculpa aí, é chato esse negócio desse Webex aqui, ele é muito ruim, cara. Você não consegue escrever em cima do slide, cara. Que parada para esse Webex aqui. Deixa eu compartilhar, vamos ver se aqui melhorou. Ó, ele fica em cima, cara. Daí a gente não consegue escrever, cara. Não consegue escrever, cara. Aqui, agora sim, ó. Agora sim, ó. Voltando a falar lá, ó. O que você tinha falado, Antônio? Desculpa. então, professor, pensando lá na rotação lá de um redutor, que seja lá na saída do motor, que esteja todo desalinhado lá, mas só que ele tem, por Aham, exemplo, lá três engrenagens ali na mesma frequência, ali, na aham, mesma rotação, sim. na verdade, ele vai gerar, que eu vi um pouco também nos trabalhos, ele vai gerar daí o gráfico de frequência aí diferente. Um vai ser lá Vai, um inteiro, que é vai, o maior, daí um mediano, outro mediano, vai. e daí ele Sabe vai por fazer a quê? somatória Porque total disso. porque na realidade, não. Porque na realidade é o seguinte, quando você vai medir, por exemplo, uma caixa redutora, né? Uma caixa redutora. Você vai medir uma caixa redutora aqui, ó. Vamos supor que você tem uma engrenagem maior, você tem uma engrenagem menor e uma engrenagem maior aqui. Como você está fazendo redução na engrenagem, você está entrando com uma frequência aqui, né, no caso de rotação. Só que, obviamente, quando você vai fazer essas reduções, né, no caso, ele vai ter um N1 aqui, ele vai ter um N2 aqui, ele vai ter um N3 aqui. Obviamente que cada rotação dessa aqui, ela vai aparecer lá no espectro, né? Vai aparecer lá no espectro, de alguma maneira, né? Por causa dessas rotações. Perceba que no espectro, quando eu, por exemplo, eu saio do domínio do tempo, tem uma função senoidal no tempo, o que eu verifico na frequência? Eu verifico só, né, um pico na frequência que ela está oscilando aqui, né? Ou seja, no ômega t que ela está oscilando aqui. Então, por exemplo, um desbalanceamento que a gente vai ver que é uma excitação normal. Um desbalanceamento sempre vai dar uma rotação à máquina, porque o desbalanceamento é uma excitação puramente harmônica, né? Se a gente colocar um desalinhamento, ele vai dar uma coisa assim, ó, né? Por quê? Porque ele é uma função periódica. É uma função periódica que é uma soma de várias funções senoidais. Então, como ele é uma soma de várias funções senoidais, um desalinhamento, por exemplo, ele vai ter um pico para cada frequência, né, no tempo, né? No tempo a gente não consegue enxergar, por exemplo, porque é várias somas, parece um ruído, inclusive. Mas quando a gente vai para a frequência, a gente consegue analisar cada frequência separadamente que constitui o sinal. Então, se a gente for pegar uma série de Fourier, o que a série Fourier faz? Nada mais é. A gente vai representar, se até tem no material lá. O que uma série de Fourier faz? Você tem uma função periódica. Como que a gente representa essa função periódica? Por uma série, por um somatório de funções harmônicas, sejam elas senoidais ou cossenoidais, né? Isso daí, obviamente, isso daí, obviamente, que vai formar aquela função periódica, né? Então, por isso que todo estudo, por exemplo, de levar, por exemplo, por exemplo, do tempo para a frequência, aqui na verdade, a disciplina é muito curta, né? Não dá tempo de estudar muitos esses detalhes. Mas primeiro se passa pela ideia da série de Fourier, né? Passa pela ideia da série de Fourier, que é como representar uma função periódica a partir de um somatório de funções harmônicas, para daí entrar na transformada de Fourier. Para daí entrar na ideia da transformada de Fourier. O que a transformada de Fourier ela faz? Ó? Ela sai do domínio do tempo, eu pego uma função que está no domínio do tempo e levo ela para a frequência. Ela é uma transformação. Né? Então, eu saio do domínio e vou para o outro. Quando eu faço transformada de Laplace, eu faço a mesma coisa, eu saio do domínio e vou para o outro. Né? Só que por que a gente utiliza, por exemplo,
técnicas de processamento de sinais transformada de Fourier. Porque na transformada de Fourier, né, diferente da transformada de Laplace, né, o ômega é real. E na de Laplace, o S é um número imaginário. Então, ele não serve muito para a gente representar sinal. Ele só serve para a gente resolver equação diferencial ordinária. Né? Mas, quando a gente leva, por exemplo, né, se a gente sai do domínio do tempo e vai para esse espaço, né, nesse espaço de Fourier, né, através da transformada, vai para o domínio da frequência, a gente faz essa conversão via transformada de Fourier, né, que seria o método, é a maneira que se faz, né? Mas a ideia é que você, geralmente, quando você vai para da frequência, né, no caso, você sai da frequência e vê no espectro, porque você vê geralmente só como fosse você vai ver o seno somente como fosse um pico aqui. Né? E antes disso, não sei se você lembra lá que eu falei que uma função harmônica, por exemplo, ela pode ser representada na forma de exponencial complexa também. Então, quando a gente começa a representar a ideia na forma complexa, na exponencial complexa, na realidade, né, o módulo dessa forma exponencial complexa seria, por exemplo, o próprio espectro. Né? Assim, tem naquele material, não sei se tem, assim, mas é que esses pontos aí, infelizmente, por causa do tempo da disciplina, a gente não consegue entrar, né, na matemática desse cara aí, né? Por exemplo, que nem eu falo, né? Hoje, por exemplo, né, existem os coletores de vibrações. Por exemplo, hoje, quando eu faço ensaio de vibrações, a maioria dos processamentos de sinais eu mesmo processo, eu já quase nem utilizo, né, o processamento de sinal dos coletores, né? Porque geralmente eu utilizo algumas técnicas aí mais robustas, né, que às vezes os coletores não vêm. Por exemplo, eu utilizo transformado de Valvelet, eu às vezes utilizo eu faço outros processos de outras técnicas de processamento de sinal, né? Que na realidade, na prática, quando vocês estão no meio industrial, é que essas técnicas de processamento de sinal, elas já estão todas prontas, né? Na verdade, quando você vai do tempo para a frequência, você só aperta um botão lá, né? E isso aí é rápido, né? Isso aí é de maneira, assim, instantânea, né? Agora, quando a gente vai entrando a fundo, né? Por exemplo, igual eu trabalho, por exemplo, nessa ideia, por exemplo, nas técnicas em si, né? Eu não estou tão interessado em analisar a resposta, eu estou mais interessado em identificar sistemas, né? Que seria uma relação entre citação e resposta. E daí a gente tira uma curva de função resposta e frequência. Então, utiliza algumas técnicas, né? Então, eu faço todas essas técnicas, por exemplo, via hoje MATLAB. Né? Faço hoje via de MATLAB. Por quê? Porque, às vezes, eu ponho lá um janelamento, por exemplo, que eu vou truncar o sinal. Tem janela retangular. Mas, às vezes, aquela janelamento está dando muito vazamento de sinal. Então, eu tenho que trocar, por exemplo, para a janela Kaiser. Para uma... eu tenho um decaimento. Aí eu tenho que tirar um janelamento, fazer uma janelamento exponencial. Então, isso aí, obviamente, que requer, sim, a pessoa dominar, né, as técnicas de processamento de sinal. Então, o que eu faço, né? Então, por exemplo, vocês vão, assim, no contexto industrial, vocês vão utilizar, geralmente, o coletor ali da SKF ou daquela Emerson lá, né? Só que, assim, geralmente, nem os dados você consegue te retirar, por exemplo, num TXT, né? Então, os sistemas que eu utilizo, por exemplo, não são sistemas da SKF, eu, por exemplo, utilizo os sistemas da Bruel, que são sistemas de aquisição de dados, que eu já tenho essa possibilidade de fazer o processamento de sinal. Né? Eu tiro, por exemplo, os sinais em TXT, eu tiro o sinal, né, faço do sinal, aí faço essa ideia do processamento de sinal totalmente fora para aquela necessidade, né, que eu quero. Mas, assim, a técnica mais básica, né, seria, por exemplo, a técnica mais básica, por exemplo,
seria essa transformada em Fourier. Aí tem outras técnicas de processamento de sinais lá que eu coloquei, por exemplo, que é a ideia, por exemplo, de modular ou demodular o sinal, né? Que é a técnica do envelope lá. Então, por exemplo, você vai ter frequências, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, vai mensurar, por exemplo, na prática lá, às vezes um problema de vibração e enrolamento. Isso aqui vai dar uma frequência muito alta. Então, você vai setar lá, às vezes, por exemplo, problema de vibração está, sei lá, em 4.000, sei lá, 4.000 RPM lá, sei lá, muito alto, uma frequência muito alta. Aí, o que acontece? Você, às vezes, não consegue enxergar. Então, o que você faz? Você faz uma técnica para tirar de altas frequências para baixas frequências. Através do quê? Da técnica de envelope. Só que para fazer essa técnica de envelope, se você Professor, perceber... Oi? assim, sei que está ficando extenso aí, que eu vou fazer só mais uma pergunta, assim, que me veio uma dúvida também. Processamento de sinais, falou em coletores. Uhum. Assim, vamos falar uma coisa simples que faz tempo que está aí, que é as ondas de rádio. Você pega a Sim, onda. sim. Qual que é o componente principal do rádio que consegue converter essa onda em potência sonora, No caso em do potência rádio, sonora, por exemplo? na Que é questão coisa do que rádio, parece tão é, simples. é que Parece na tão simples, questão, mas algo assim que não é é, compreensível. na Eu questão do não consigo rádio, compreender, né? na questão do rádio é uma onda eletromagnética, mas perceba que essa onda eletromagnética, ela passa, ela tá sendo, por exemplo, emitida numa frequência. Então, por exemplo, quando você tem várias ondas passando, por exemplo, cada onda está passando uma frequência. Obviamente, quando vai passar, por exemplo, um sistema eletrônico, o que o sistema eletrônico vai fazer? Ele vai codificar aquela frequência. Ele vai codificar aquela frequência. Agora, a ideia de processamento de sinal da elétrica é bem diferente do processamento de sinal da mecânica. Por exemplo, na elétrica, eles utilizam outras transformadas, por exemplo. Eles utilizam muito a ideia, por exemplo, da transformada Z, né? Para fazer essas questões de codificação de sinal, e que eu desconheço, assim. É mais ou menos isso mesmo que você falou, que É, eu cheguei a uma conclusão que eu estava vendo o material, porque para você conseguir o áudio é um tipo de processamento de sinais, falando em si, né? Para você conseguir sim, daí a imagem, outro processamento. Para é você outro, é conseguir outro, é áudio e outro. vídeo, é outro Sim, processamento. Mas cada aí uma. a minha curiosidade, assim, é algo, um aparelho, assim, digamos assim, que não tem tanto valor, assim, um rádio. Aham. Eu queria saber qual que é o componente dentro dele que consegue Tem um fazer codificador. essa Tem, transformação, tem, assim. tem, tem algum tipo de codificador ali que codifica, né, um sinal e transforma aquele sinal ali numa onda, num sinal, por exemplo, que quando ele carrega a onda está carregando a onda, por exemplo, não só a frequência, a onda, ele está carregando a onda e todas as informações contidas naquela onda, né? Obviamente que ele vai fazer algum processamento ali, obviamente, naquela onda está vindo, por exemplo, as informações necessárias, né? Agora, eu também E- desconheço, por eu exemplo, entendi. A dúvida é, será que daí dentro desse componente, dentro do rádio, do processamento, tem uma programação ali? Tem um mini então, CLP, um Arduino, sei não, lá, não, alguma não coisa? CLP, né? Mas com certeza Não. tem algum Tem uma dispositivo pequena eletrônico. programação embutida já, né? Ah, com certeza, né? Com Entendi. certeza. Que converte, né? Na verdade, É não que, faz o que faz, processamento, é faz a que vai se conversão. converter. Tem um conversor ali. Existe um sistema eletrônico que converte isso aí, obviamente, desses sistemas. Isso está mais relacionado à telecomunicação, né? Gerir telecomunicação, assim. Né? Então, na verdade, processamento de sinal é um negócio, assim, se a gente for estudar processamento de sinal, é muito grande. Fala, vibrações é um negócio muito grande, cara. Assim, o que eu tô falando aqui, ó, é que geralmente quando o pessoal vai vir aqui, na verdade, vai cursar disciplina de vibrações. Acha que vai estudar espectros só. E aqui a maioria vê na fábrica, lá não, vai medir um desbalanceamento, vai medir um desalinhamento. Mas no final das contas, né, quando a gente faz uma simulação, por exemplo, o que a gente quer? A gente quer projetar as estruturas sujeito a solicitações dinâmicas e a gente quer ver a resposta estrutural do ponto de vista dinâmico. Né? E aí sim, daí obviamente vale a pena você medir. Né? Lá, talvez, né? Agora, quando você faz do ponto de vista de manutenção, né?
a vibração do ponto de vista de manutenção, na realidade, ele está mais preocupado, por exemplo, em identificar, por exemplo, a variação da amplitude da vibração, né? De maneira a saber se ele está ultrapassando um determinado ponto e, com base nesse análise de espectro, vir identificar um modo de falha, né? Mas perceba que todos os pontos eles já estão prontos lá, né? Já estão prontos, né? Por exemplo. Assim, todas as técnicas, né, estão prontas, na verdade. O que é difícil manutenção, assim, às vezes? Às vezes é a pessoa, na verdade, identificar, por exemplo, com base no espectro, seria o modo de falha, né? Que às vezes a gente pensa que uma coisa é outra. É por isso que a ideia, por exemplo, hoje, por exemplo, de fazer, por exemplo, essas técnicas alinhadas de ferramentas computacionais alinhadas, por exemplo, com medidas experimentais, estão se tornando cada vez mais utilizadas, né? Na prática aí, né? Mas assim, vibrações é um mar de coisas, né? É um mar de coisas, né? Assim, ó, pra você ter ideia, eu tô fazendo doutorado na área faz um tempo já que eu trabalho já e cada dia, por exemplo, é uma descoberta. É uma descoberta. Por exemplo, eu estou trabalhando com cabos e linhas aéreas. Então, o que eu percebi, assim, né? Que existe um problema de ressonância interna dos cabos, assim. A própria frequência de uma ali salta muito próximo da outra frequência por um determinado ponto e existe um acoplamento modal ali que você tem uma amplitude de vibração muito alta. E, putz, isso daí eu peguei experimentalmente, assim. Né? E agora estou tentando modelar esse cara para estudar melhor um pouco esse cara. Mas, assim, daí você, cara, é uma infinidade, cara. Tem um monte de fenômenos assim que a gente não consegue descrever. Então, vibrações é um negócio, é uma infinidade mesmo. Então, assim, a gente dizer, vai entender, por exemplo, de vibrações uma disciplina, vai entender muito pouco. Né? Vai entender muito pouco. Né? E, assim, e a vibração, a teoria de vibrações, ela é totalmente diferente da teoria de vibrações do ponto de vista, por exemplo, de manutenção. Né? Porque do ponto de vista de manutenção não está nem muito preocupado em olhar para a estrutura e como que ela vai responder, por exemplo, uma solicitação dinâmica. O que a gente pretende aqui na disciplina é isso, né? Solicitar dinamicamente essa estrutura e ver como ela está respondendo. E isso daí não é algo tão trivial, né? Então, hoje, com o advento do computador, né? Hoje fica fácil. Mas, isso daí você fica mais fácil, né? Mas a pessoa tem que conhecer o que está modelando, né? Então, geralmente, vibrações é algo assim. O pessoal se bate com vibrações, cara. Tanto que ninguém quer, por exemplo, ninguém quer estudar esse bicho aí pela dificuldade que é, cara. É um negócio, é um mar, é uma infinidade. É muita coisa mesmo. Né? É muita coisa mesmo. Cara. Deixa eu te falar de vibrações. Tranquilo aí, Antônio? Positivo aí, professor. Obrigado pelas informações, hein? Por exemplo, ó, eu trabalhava. O que eu tô. Uma das coisas assim, aqui, hoje eu modelo, por exemplo, quando a gente vai falando de matrizes assim, né? Então a gente trabalha com um sistema. Eu estou falando para você de um sistema. Estou falando de um sistema de um grau de liberdade, né? Você lembra que a gente foi lá que a gente fez. Vamos abrir o workbench aqui para a gente voltar na última aula. Então, você lembra que eu falei que o sistema mais simples que a gente pode representar um sistema é um sistema de um grau de liberdade, que seria um sisteminha massa, mola, amortecedor. Só que quando a gente vai, por exemplo,
por um sistema, por uma, você quer representar uma máquina, por exemplo, que a gente vai ter, na verdade, a gente vai ter, sei lá, vários sisteminhas massa, mola, amortecedor para representar aquele sistema. Então a gente trabalha com uma ideia de matriz, né? Então, por exemplo, e obviamente o que vai deixando mais complexos, né, esses caras, por exemplo, o número de graus de liberdade no elemento e tal, e isso aí vai aumentando gradativamente, né, à medida que eu vou deixando mais complexo, né, o meu modelo, mais computador eu preciso para resolver, né. Por exemplo, uma das coisas que eu estou hoje testando, né, são as técnicas de redução, por exemplo, de modelo. Por exemplo, você sair de uma matriz, você tem, por exemplo, um sistema que vai representar a resposta dinâmica, por exemplo, é uma matriz, sei lá, 1000 por 1000. Eu quero chegar lá a uma matriz 300 por 300, que vai representar, né, no caso, nós vai perder um pouco de informação, mas vai representar as características mais importantes daquele sistema. Então, como que são essas técnicas de redução de modelo? Então, é uma das coisas que hoje eu estou do meu interesse estudar, assim, estou estudando, né? Então, isso é uma coisa que é legal, por quê? Porque você ganha em tempo computacional. Qual que é o grande problema? É que quando a gente vai aprender, vai implementar essas técnicas de redução de modelo, né? Por exemplo, o ANSYS não traz essas técnicas, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um acoplamento, por exemplo, entre o ANSYS e com algum software fora, por exemplo, para acoplar, né, no caso, e tirar a matriz de um, jogar a matriz do outro, daí fazer redução de modelo, resolver nesse cara e pós-processar no ANSYS, por exemplo, de volta. Então, essa é uma dificuldade hoje que tem, né? Então, os próprios softwares Isso. comerciais, eles são, por exemplo, a gente tem que fazer essas customizações, por exemplo, né? Então, isso que eu falei, esse é um exemplo, assim, de uma dificuldade, por exemplo, quando a gente vai fazer análise transiente, depende da análise transiente, por exemplo, dinâmica, eu tô falando, assim, de simulação, cara, é uma semana simulando. É uma semana que você não pode mexer no computador, que você perde o computador para simulação. Viu, professor? Que você tocou no assunto massa mola aí. Eu sigo um professor da Universidade de Itajubá, lá no Aham, YouTube, lá. Ele tem lá que, na verdade, ele tem um curso privado, daí ele faz a demonstração dos materiais dele. Eu vi uns cálculos que ele está fazendo no sistema massa mola, com um grau de liberdade lá. Ele usa muito para calcular sistema de mola, ele usa muito para calcular energia equivalente. aham, sim. Somatório de energia equivalente do sistema, daí ele vê o que está em paralelo, o que está em série, que isso aí tem Isso desenho lá daí, para a gente estar vendo sim, por chat. tem totalmente, porque na verdade é o seguinte, quando você vai pegar várias molas, por exemplo, uma mola do lado da outra, se uma mola do lado da outra tem a mesma deformação, você vai saber que essa mola tem paralela. Por essa mesma mola comunga da mesma força, a gente vai saber que essa mola está em série. Obviamente, se tiver várias molas em série, né? Quando a gente tem várias molas em série, a gente vai somar as rigidezes, né? Ou seja, então você vai ter uma rigidez maior. Agora, quando você tem molas em série, em paralelo, no caso, você vai chegar numa rigidez equivalente lá. E isso é meio parecido, por exemplo, quando a gente fala de resistências até da elétrica lá. Só que isso, e por isso que essa questão de você colocar em molas em série, molas em paralelo, está relacionados à construção de modelos, né? A construção de modelos aí. Então, às vezes eu vou representar, por exemplo, um sistema de suspensão de um carro. Eu posso considerar, né, chegar, por exemplo, numa rigidez equivalente, considerando, né, que todas as molas do carro estão em paralelo uma com a outra. É uma maneira de chegar numa rigidez equivalente do sistema. Só que essa forma é a que mais é a que melhor é a que melhor descreve o sistema. Daí tem que fazer essa comprovação numérica experimental, né? Então, né, são várias coisas, cara. Vibração é um mar de coisas, né? É um mar de coisas. É um mar de coisas.
Acho que você ia falar das molas ali. Não, mas é isso mesmo, professor. Ele plota um sistema aparentemente simples, com É, quatro componentes só ali, e dá é uns isso cálculos que. muito longos mesmo. Primeiro mas a dúvida é essa, ele analisa a energia do sistema, a energia que, É. É que que daí vai geralmente, ser. na verdade, tem duas abordagens para a gente chegar nas equações do movimento. Existe uma abordagem chamada, essa abordagem newtoniana, que é chamada mecânica newtoniana, né? Que a gente vai fazer a partir de somatória das forças igual massa de aceleração. Mas qual que é a desvantagem, por exemplo, do método newtoniano? Que a gente precisa conhecer as reações, entendeu? Então, quando a gente trabalha com sistemas muito grandes, na verdade, trabalhar, por exemplo, com a mecânica newtoniana, ela é quase assim impossível. Então, o que, que o pessoal trabalha? Trabalha com a ideia da mecânica lagrangiana, que são as famosas equações de Lagrange, né? Trabalha que a gente vai partir da ideia, né, do princípio de trabalho virtual e das ideias de energia cinética e energia potencial, né, para descrever aí, por sua vez, as equações que descrevem o comportamento dinâmico do sistema. Né? Só que qual que é o grande problema, né? Por exemplo, se trabalhar por exemplo, na graduação, por exemplo, eu vejo de eu passar, por exemplo, uma ideia de mecânica lagrangiana. Se vocês olharem assim pro raciocínio da pessoa, você é uma outra pessoa depois que você conhece, por exemplo, a mecânica lagrangiana. Qual que é a dificuldade? É a questão matemática. Né? Para você entender ela, você tem que entender. Não é, na verdade, não é nem mais, a gente não trabalha nem com a ideia, né, do cálculo diferencial, a gente trabalha com a ideia do cálculo variacional, né? Então, geralmente é toda uma abordagem variacional, a gente não fala mais em função, a gente vai falar de funcional, e são, assim, questões muito complexas, né? Hoje mesmo, assim, ó, hoje eu consigo ter uma leitura, é, assim, depois de alguns anos estudando, hoje eu consigo ter uma leitura um pouco mais, assim, vamos dizer assim, consigo entender melhor nas formulações. Mas mesmo assim, às vezes eu utilizo, né? Mas assim, sem saber, nem às vezes sem saber o que está utilizando, sem saber o que está fazendo ali. É porque por causa que essa ideia da mecânica lagrangiana, o entendimento dela, a ideia dos cálculos das variações, que a gente vai ter que minimizar o funcional, às vezes elas não são assim, não são triviais de se entender. Tá? Não são tão triviais de se entender. Né? Por exemplo, eu na graduação nem tive, né, mecânica lagrangiana. Eu fui ter só na pós-graduação. Fui ter só na pós-graduação. E daí lá eu consegui entender alguma coisa. E daí, né, hoje tem uma leitura um pouco melhor, assim, mas do mesmo jeito, assim, é difícil. Difícil. É bastante complexo, assim. Agora, eu acho que existem disciplinas, por exemplo, que você faz que para a formação profissional da pessoa, isso daí isso acarreta assim, para a pessoa no desenvolvimento intelectual, que vale a pena, às vezes, as pessoas se desafiarem a fazerem a leitura, por exemplo, de um conteúdo muito difícil. Por exemplo, quando a pessoa estuda a mecânica do contínuo, que foi uma disciplina que eu fiz, assim, uma disciplina que eu estudei, e eu era uma pessoa antes de estudar a disciplina, e saiu outra pessoa, né, uma outra visão de engenharia, né, assim, depois que eu estudei pela primeira vez mecânica do contínuo, e depois daquilo eu continuei estudando. Assim, não que eu saiba muita coisa de mecânica do contínuo, mas o fato, assim, eu despertar, por exemplo, para algumas abordagens, assim, que são difíceis, assim, isso abre a cabeça da pessoa, putz. Então você pega essas questões, assim, numéricas, tal, você começa a entender, cara. E isso que é o... E aí começa a ter uma grande diferença, por exemplo, entre uma pessoa que sabe pilotar, por exemplo, um software de elementos finitos,
né? Por exemplo, que pilotar que eu digo, a pessoa pode vir aqui e saber, né, todas as funções aqui, abrir tal coisa, mas existe uma diferença entre a pessoa saber pilotar e a pessoa que sabe pilotar e consegue entender a formulação por detrás do método, né? Isso são abordagens muito diferentes, né? Por isso que tem uma, assim, na verdade, é isso que eu falo. Qual que é o grande problema de elementos finitos, as abordagens numéricas? Que qualquer um que chega aqui consegue mexer, por exemplo, ele faz uma simulação. Mas a pessoa chega lá, faz uma simulação errada, não sabe nem o que está fazendo. Então esse cara se torna um engenheiro perigoso, né? Porque a pessoa não sabe nem entender, não sabe nem como formula, né? Entendeu? Aquilo ali. E muitas vezes vai fazer uma interpretação errada e aquele componente vem a falhar. Por quê? Porque não é porque a pessoa conhece o software que ela conhece o método. Né? E isso é uma coisa que tem que ter bastante assim, eu gosto de comentar isso, que tem que ter bastante discernimento em relação a isso. O que a gente mais vê, por exemplo, um monte de pessoa no liquidinho, assim, colocando simulação e tal. E a gente vai ver, assim, cara, as conclusões totalmente fora, assim, tipo. Então, o que acontece? Todo mundo põe, acha bonito, vê o negócio coloridinho lá, né? Mas muitas vezes essas pessoas estão sendo o quê? Eles estão sendo mais perigosos do que, assim, do que engenheiros mesmo, assim, né? Por quê? Porque é uma coisa que é acessível, né? Agora, você conhecer o método e você saber interpretar, né, os resultados do método, então, assim, isso é uma questão que a pessoa tem que ter um discernimento. Né? E a pessoa tem que ter um bom discernimento em relação a isso. Porque às vezes a pessoa acha que sabe, mas não sabe também. E quando você tem um método assim que é fácil de mexer, por exemplo, o ANSYS, a pessoa fica um dia mexendo e começa a fazer simulação aí. E daí a pessoa vai lá e acha que sabe fazer simulação, vai lá, faz uma estrutura e a estrutura falha. Por quê? Porque não sabe construir um modelo, entendeu? Então são coisas diferentes. A pessoa conhecer o método e a pessoa saber pilotar um software. São conceitos diferentes, pessoal. Né? Então esse é um ponto assim, né, que vale a pena a gente sempre, eu gosto de salientar isso. Tranquilo, pessoal? Vamos voltar aqui para a tela do ANSYS. Tá todo mundo com o modelinho ainda da aula passada, pessoal? Vocês estão aí com o modelinho ou não? O cubo lá e a mola, professor? O cubo e a mola. Vocês terminaram? Não sei, Juliano, vocês conseguiram terminar? Naquele dia eu tinha conseguido, professor. É. Mas salvou daí ou não? Ele está abrindo aqui ainda, professor. Dá Tá. uma olhadinha se salvou. Luiz Gustavo, conseguiram salvar ou não? Consegui salvar aqui. Conseguiu? Só estranho, eu coloquei aqui para fazer a simulação de novo, ele não tá mexendo só. Mas eu acho que tá fazendo simulação. A ideia é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa fazer essa análise transiente aqui, ó. A gente precisa fazer essa análise transiente. O que aconteceu aqui? Ai, cacete.
Tá resolvendo. Conseguiram abrir, pessoal? Professor, eu salvei aqui, só que não está aparecendo a mola aqui. Não sei se ele fica oculto. Ele fica... Não é para ficar oculto. Deixa eu ver como que tá isso. Espera aí. Deixa eu... Você compartilhar a tela para mim? Você, Luiz, o teu tá aparecendo, não? Bem? Tá. Então, na realidade, eu vou passar mais em como vocês fazerem esse último trabalho, que a ideia de, na verdade, vocês podem aproveitar esse último arquivo que eu mandei para vocês aí do transiente lá. Mas eu vou ensinar como que faz essa análise transiente primeiro. Você quer compartilhar comigo, Juliano? Vou deixar você como apresentador, pode ser? Daí você só tem que deixar eu como apresentador novamente. Tá, pode ser só habilitar aí. Tá. Caso não dê, você pode pegar a minha. Você tem que clicar em Model lá. Clique em Model. Model. É em Model aqui, ó. Lá embaixo. Ali onde que tem aquela. No 4 ali, ó. Não precisa fazer, atualizar. Clique no Model aí. Dá 2 cliques. Não precisa, não. Só. Não precisa editar, só dá 2 cliques aí. Aí. Aí ele é para abrir aí agora. Tá, ele está processando aqui, professor. É. É para abrir. A ideia é que eu vou passar para vocês a ideia da análise transiente hoje, né? E daí passar um pouco de vibrações forçadas aí. Para vocês fazerem esse trabalho aí. E depois a gente fecha com análise modal, sistema de multilateral de liberdade, análise modal, daí eu vou passar um trabalho para vocês fazerem uma viga e tal. Eu só quero chegar numa viga para vocês parametrizarem e ficar variando a rigidez da viga. Eu quero comparar o experimental com o numérico, aqui eu tenho os resultados. Daí a gente faz esse último trabalho e daí deu a disciplina. Na realidade, eu estava vendo, cara, a gente tem acho que mais 3 aulas só. A gente vai ter a aula do dia 22, daí do dia 29, do dia 6, daí no dia 13, na realidade, de maio, a disciplina já está acabando, pessoal. Você acredita nisso? Porque é só um bimestre, né, É professor? um bimestre, por isso que eu falo. É muito pouco tempo. É um tiro essa disciplina aqui. Então, eu estou tentando passar o máximo assim, de ferramentas assim, para vocês verem, para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, aquele trabalho ali foi um trabalho que talvez dê bastante esse trabalho de processamento de sinal. É um texto que a pessoa vai fazer já. Não sei por que não abriu. Professor, ele saiu uma mensagem lá embaixo para eu dar um duplo clique no componente Edit. Vai edit, então, vamos ver. Ele era para abrir, cara. Não abriu nada aí? Abriu, agora abriu. Aí agora abriu. Então, beleza, tá aí, ó. Então, se você quiser voltar para mim, colocar no meu lá novamente como, como Ah, organizador? organizador, só quero ver a condição de contorno aqui. Inicial. Condição inicial.
Na verdade, eu vou fazer, eu só vou duplicar esse cara aqui, só que para vocês vai aparecer, para mim vai ficar 2, mas para mim vai ficar 2, para vocês vai ficar 1. Como que a gente vai fazer agora? Ó, então a gente vai fazer uma análise transiente agora. Professor, já habilitei para Já compartilhar. habilitou. Uhum. Então deixa eu compartilhar. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai fazer uma análise. Para de compartilhar, vou compartilhar então inteiro. A gente vai fazer agora uma análise transiente. Então, o que vai ser essa análise transiente? Ó? A gente vai pegar esse transiente estrutural aqui, ó, tá vendo? Essa análise transiente aqui, estrutural. Para mim já está configurado aqui, mas é que eu não quero para eu lembrar das configurações aqui, ó. Então, transiente structural, vocês vão levar esse cara aqui em model. Em model, ó. Vai clicar, vocês vão clicar no transiente structural, né, com o botão esquerdo, e vão levar para o transiente structural em model aqui, ó. Tem que ficar selecionado esses 3 aí em vermelho. Né? Vai para model aqui, ó. Né? Vai para model. É que para mim tá 3 aqui, para vocês vai ficar 1 só, pessoal. Vocês ignorem que tem mais esse aqui no meu. Vai ficar, é só para ficar algo assim, ó. Sem esse aqui de baixo, ó. Ignore que tem esse C aqui de baixo. É para ter só esse aqui de cima. Só para vocês é para ficar só isso. É que eu só estou fazendo só para replicar novamente. Então, quando eu vou lá para o Mechanical novamente, vai aparecer, por exemplo, essa nova, por exemplo, aba, vamos dizer assim, de solução, de análise, né? Que essa é chamada de análise transiente. Então, a análise transiente, nada mais é que uma análise aí para avaliar, né? Avaliar a resposta transiente, vamos dizer assim, de sistemas dinâmicos. Qual que é o problema desse sistema transiente? Que toda análise transiente demanda do computador, né? Esse aqui é um sisteminha simples, né? Mas assim, demanda muito computador. A gente vai trabalhar, vocês trabalhar com, às vezes, um sistema aí, né? Com muitos graus de liberdade, você vai perder uma semana aí simulando. E isso para simular, assim, um intervalo de tempo curto, assim. Então, na verdade, são para análise, respostas rápidas, né? E o grande problema é o custo computacional na análise transiente, né? Muito grande. Então, quando a gente for para análise transiente, ó, vocês vão perceber aqui, ó, que a gente, na aula passada, nós tínhamos colocado no connection a ideia da mola aqui, né? Todos com vocês colocaram o valor do amortecimento aqui ou não? De 0,06? Só deixa eu ver qual que é a unidade aqui, ó. Unit System. Local. Então, ó, vocês têm que trocar para unidade de metros, ver se está em metros, e para quem não está, colocar, por exemplo, escrever 6 aqui. Então, na atividade de vocês, o único parâmetro que vocês vão ficar avaliando é esses caras aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor que eu variei esse cara para 1.200. É para 1.200. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que vir aqui, ó, e dar um solve novamente no modal lá. Né? Isso, obviamente, vai impactar, né, na frequência lá. Então, o que é de trabalho? Vocês calcularem na mão e calcularem aqui no software. Né? Para essas novas frequências. E fazendo isso para cada valor de massa lá e cada valor de rigidez que eu deixei lá, né? A mesma coisa aqui vai ser... Oi? O que você fez aí, o solve, é aquele resultado que apareceu no quadro ali do rodapé?
Ele aparece aqui, ó, no molde aqui, tá vendo? Esse aí, né? Você vai, O esse resultado é a minha frequência, né? é minha frequência. No modal, né? O que ele vai dar sempre? Ele vai dar sempre o modo de vibrar e vai dar sempre o modo de vibrar e a que aqui tá muito alto. Deixa eu ver aqui, ó. E sempre vai dar o modo de vibrar e as frequências, né? Ele vai dar sempre o modo de vibrar, né? Que seja o modo de vibrar é a direção que ele está vibrando na análise modal e as frequências relacionadas a cada modo. Então é que ele já está configurado, né? Então vai vibrar sempre assim, ó. Vou colocar isso aqui numa escala mais autoescala, vamos ver. Melhor. Ele vai dar sempre o modo e a frequência que ele está vibrando. Esse é o caso, é o sistema mais simples que a gente consegue modelar, né? Que é um sistema massa-mola amortecedor. Então, geralmente, o que eu mexo aqui, né? Para setar os valores de rigidez, eu vou vir no Connections e vou setar aqui, né? E vou pedir para resolver novamente aqui no Solution, né? Então, vou aqui, no caso, aqui no transiente, aqui eu setei lá, então eu tenho que pedir para resolver novamente. Então, ele vai resolver para aquele novo valor de rigidez lá. Mas eu vou falar um pouco de como que faz essa análise transiente, né? Agora, de como seta a análise transiente. É só para mostrar. Isso vocês não vão fazer ainda, porque a gente não setou ainda para vocês aí análise transiente. Então, análise transiente, ó, se a gente pergunta qual que vai ser o resultado da análise transiente? Análise transiente, ele vai dar a resposta do cara. Ele vai dar a resposta do cara. Vamos... Então, vamos fazer a análise transiente aqui, depois a gente compara esse resultado da análise transiente com o resultado analítico. E ver o que dá. Vamos voltar novamente para a ideia aqui no longitudinal para 900. Para 900 Newton por metro. Vamos atualizar a análise modal, dar um solve de volta na análise modal. E na análise transiente para vocês é para estar aparecendo, por exemplo, essa interrogação aqui, ó. No análise settings, a gente vai análise settings aqui, ó. A gente vai, esse auto, né, quando você vem em análise settings, né, vai aparecer esse details of analysis settings embaixo aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse auto time stepping on, a gente põe para off. O number steps 1, core step 1, ele vai avaliar em 1 segundo. O time step aqui, ó, a gente vai colocar como se fosse 0,01. 0,01. 0,01. De 0,01. Aqui eu tenho... Aí eu tenho aqui, por exemplo, também a ideia de você inserir uma condição inicial aqui, ó.
Então, a geometria, você vai clicar aqui, por exemplo, no Body e vai aplicar nessa geometria aqui, ó. Selection, Apply. Ó. Na direção, a gente pode colocar aqui como Add e a gente vai colocar, por exemplo, como fosse nessa direção aqui nessa direção Z. Então, a gente vai considerar nessa aresta aqui, ó. Quando for considerar o Add, vai apertar nessa aresta, vai aplicar Apply. E nesse valor aqui, deixa eu ver como está setado na condição inicial dessa primeira aqui. A velocidade. 2 metros por segundo. Aqui você vai colocar 2 metros por segundo. Aqui aí também. aparece. Menos 2. Aparece 2 transientes. Hein, professor? Por causa que o meu... É porque eu dupliquei só para eu me lembrar os números que eu tinha colocado. Para vocês vai aparecer um só. Certo. Então, a gente vai colocar, né, no caso, né, essa aqui, então, esse aqui, ó, velocity, vai colocar, vai depender, por exemplo, ó, ou você põe 2 ou menos 2, ó. A flechinha tem que estar da direita para a esquerda. Se você colocar 2 positivo, ó, ele fica para lá. Se colocar menos 2, aí ele vai ficar para lá. Menos 2. Que é uma opção inicial de velocidade. Ou seja, no instante de tempo igual a zero, no tempo de instante t igual a zero, ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. O que a gente precisa para resolver é pegar, por exemplo, essa condição de frictional supports que a gente viu, que a gente fez para análise modal e jogar aqui para análise transiente. Só copiar aqui, ó. Ele só copia. Você só pega o frictional support e joga para cá, só arrasta. Da análise modal para o transiente. Aí a gente pode vir aqui, insert, né? Deformation directional. E a gente vai colocar a direção Z aqui, ó. Insert, né? Deformation directional, né? E daí no directional, no orientation, a gente vai colocar no eixo Z. E a gente vai dar um solve aqui, ó. Aqui ele vai ficar, então, vai demorar um certo tempo aqui, né, para fazer aí a análise. É que eu não sei por que... Professor, aquele velocity não aparece aqui para mim. Então, você tem que colocar inicial conditions aqui, ó. Você tem que abrir ele aqui, ó. Tá vendo? Tá assim, né? Você tem que clicar no maisinho aqui, ó. Daí você vai, ou você coloca insert aqui, velocity. Você clica com ele aqui, ó, insert velocity. Eu vou deletar ele aqui, ó. Agora Só pra você ver, ó. Faltava. Ó, insert condition velocity. Aí o que eu vou fazer para selecionar? Eu vou nesse body, seleciono o corpo inteiro, no select, geometry, né? Dou um apply, vai aplicar nessa geometria. Na direção, eu vou deixar o edge e vou selecionar essa. Eu vou orientar, no caso, que a direção dessa velocidade, ela corresponde à direção Z. Então, a geometria de referência pode ser esse edge aqui, ou seja, essa aresta aqui do meu cubo. Aplico um apply. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o valor. 2, ó. Só que perceba que esse 2 metros por segundo, ele deu da esquerda para a direita.
No Z, por exemplo, no Z, ele dá no Z positivo. Tem que colocar no Z negativo aqui, ó. Por quê? Porque ele está indo para lá, então é menos 2. Aqui é menos 2. Para lá. Agora, não sei porque nesse aqui deu certo com 2, não deveria. Esse aqui. Mas deu. Ô, professor, tem que fazer a seleção da aresta ali? Como é que você Tem que seleciona a ser aresta? aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo esses Uhum. cubinhos aqui? Tem que selecionar o edge aqui, ó. Vamos apagar de volta. Ó. Você está aqui no velocity, né? Ó. Você vai iniciar o condition, insert velocity. Então, o corpo, você aqui no geometry, eu clico no corpo, que é escrito body, ou seja, corpo. Certo, Ele vai selecionar todo esse corpo. certo. Apply. Direction. Eu vou no vertex, edge, que vai selecionar uma linha, né? Para dizer que a direção dessa velocidade é a direção Z. Aqui. Clico aqui. Aplico em Apply. Então, ele já aplicou naquela direção. Percebeu que apareceu esse cara aqui, tá vendo? Tipo um Uhum. negocinho. E o E valor? depois Vou que o senhor, colocar depois que o senhor clicou na aresta, aonde que vai o apply para aplicar? aqui, ó. Aqui no Direction mesmo. Apply, ó. Entendi. Certo. E aqui a gente põe 2 metros, menos 2 metros por segundo. Põe menos 2 só para ver. A setinha ficou igual a minha ou ficou para trás? Não, Ficou apontando para. ficou igual. Ficou Ficou igual a igual, sua. beleza. Tá. Então aqui fechou, né? O que a gente precisa fazer? Ó? Vamos tirar esse. Então, vamos deletar esse frictional support. Eu preciso colocar as condições de contorno. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar o frictional support da análise modal para análise transiente. Só arrastar. Arrastei. Aqui, vamos deletar esse aqui para você pegar. Aqui, por exemplo, eu posso colocar deformation, vou colocar directional, né? Solution, vou em solution, o botão direito, clico o botão direito, né? Insert deformation, né? Esse deformation é deslocamento, vou colocar directional. E no orientation aqui, eu vou colocar z-axis aqui, ó. Z-axis. Fechou meu modelo. O que eu vou fazer aqui, ó? Clico o botão esquerdo e vou em Solve. Ele vai selecionar, ele vai resolver, ó. Ele vai demorar um pouquinho para resolver. O Tá senhor foi no resolvendo. solution, né? No solution que Solution, solution. Daí você aperta com o botão direito, com o botão com o botão direito e, né, e aperta Solve. Aqui no meu não vai aparecer mais, né? Porque ele tá. Então, ele demora um pouco. Né? Ó. Então, aqui, ó, por exemplo, quando eu vou então no directional deformation, percebo que ele vai fazer essa curva aqui, ó. Ou seja, que é a resposta de um sistema subamortecido, né? Então, eu percebo que ele tá fazendo, ele tá vibrando e tá parando, né? Ou seja, tem uma grande amplitude de vibração e para. Então, essa é uma resposta típica, por exemplo, de um sistema amortecido. Então, percebo que a gente pode pensar numa máquina, né? Uma máquina que tem uma resposta dessa maneira. A gente pode representar essa máquina, por exemplo, através desse modelinho, sistema massa-mola amortecedor. Né? Então, no trabalho que vocês vão fazer, vocês vão pegar esse cara aqui, ó, né? Vocês vão pegar esse cara aqui, por exemplo, e vão, né, tirar o vídeo aqui, ó, só dar um pause. Vocês vão pegar esse cara aqui e vão inserir no trabalho. Aonde? Trabalho. Production. Que é o 5, que é
Então, tá aqui já. Vocês vão vir aqui e vão inserir esse cara aqui, né, né, no gráfico. Se a gente pensar, por exemplo, na resposta desse cara, ó, perceba que a resposta desse cara, a gente calcula como? Né? A resposta de um cara de uma vibração amortecida, de um sistema amortecido, é essa resposta aqui, ó. É essa resposta aqui, ó. Ai, cacete, cara. Esse computador aqui eu não consigo escrever, cara. Mas é essa resposta aqui, ó. O que ele fez, né? Para colocar nessa resposta. Ele calculou, no caso, o fator de amortecimento a partir dessa equação aqui, ó. Então, conheço o fator de amortecimento, conheço, né, o M, conheço o K. É que eu não consigo escrever aqui. Vamos tentar. Aqui, vamos ver. Ó. Eu consigo calcular o fator de amortecimento. Vamos calcular o fator de amortecimento para a gente ver. Então, o fator de amortecimento, vamos calcular a frequência natural. Frequência natural, ômega N. É raiz de K sobre M, né? Então, vai ser 900, raiz de 900 por 1. Então, raiz de 900 por 1. Então, esse cara aqui dá o quê? 30 radianos por segundo. Se a gente dividir esse cara por 2π, né? 2 vezes π, né? Dá em hertz 2 pontos. Nossa, horrível minha caneta nesse cara aqui. Fn é igual que a 2,77 Hz. Eu não consigo escrever nesse computador, muito ruim. Que é 30, ó. 30 radianos por segundo. Então, o que a gente precisa calcular? A gente precisa determinar o fator de amortecimento, que é esse cara aqui, ó. Ele ter a solução analítica lá. Então, o fator de amortecimento é esse cara aqui. Então, como que a gente calcula o fator de amortecimento? C. Então, esse mesmo cara que a gente simulou lá. Então, como que o fator de amortecimento? Vai ser o C raiz, né? 2 raiz de MK, né? Então, o C, eu sei que vale 6. 2 raiz do quê? 1 vezes 900. Então, isso aqui dá quanto, esse fator de amortecimento? 6 divididos por 2, 6. Divididos por 2 raiz de 900. Dá 0,1, né? Aqui porque dá 30, né? É isso aí, dá 0,1 mesmo. E aqui dá 3, né? 3 por 30, isso aí. Então, o fator de amortecimento, ele é 0,1. Bom, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Então, a gente sabe que esse cara aqui, ó, ele é uma vibração, como é que o Si é menor do que 1? Ele é uma vibração que amortecida. Né? Uma vibração subamortecida. Então, a gente vai ter que colocar
esse cara, né, nessa fórmula aqui, né? Ou seja, então a resposta desse cara aqui é um x dt, né? É um x dt, esse cara aqui, né? Esse cara aqui. Então, o x0 seria a condição inicial de deslocamento. E aqui seria a condição inicial e esse aqui, o x0 seria a condição inicial à velocidade. Ou seja, o x0 de t é o x0, ou seja, o deslocamento no tempo inicial, zero, né? Como ele não deu valor nenhum, eu falo que é 2. O outro é a velocidade. Nossa, é horrível essa caneta aqui. Então ele vai dizer, no tempo inicial t igual a 0, ele vai dizer que a velocidade é igual a 2 que eu utilizei na simulação lá. Então o que ele faz aqui? É só substituir aqui nas fórmulas, né? Ou seja, esse cara zera, né? Então vai ser o quê? Eu tenho que achar só o ômega d aqui, ó. Tem que achar só o ômega d. Tem que achar só o ômega d. O ômega d aqui, pessoal, ele vale quanto? Que é a frequência amortecida. Esse cara aqui, né? Então, posso calcular a frequência amortecida, né? Então, o ômega d, ó, ele é 1 menos π ao quadrado, π ao quadrado, fator de amortecimento ao quadrado, ômega n. O ômega d, ó, ele é igual a 1 menos, né? Tá certo essa conta aqui. Duas vezes. Seis. Ah, isso aí mesmo. 6. É da 0 mesmo. Então, aqui dá 0,1 ao quadrado, né? E o ômega n dá 30, é a 30, né? Então, o ômega d aqui, ó, vale, então, 1 menos 0,1 ao quadrado, raiz quadrada, vezes 30. Dá 29,84 que radianos por segundo. Só que, pessoal, é que essa multiplicação dá menos 2,999, que desconta. É que ele dá menos 0,1 vezes o ômega n, que é 30. Daí, esse cara morre, né, por causa do deslocamento inicial é 0, só sobra esse cara aqui, ó. Então, o deslocamento inicial vale 2, né? A velocidade inicial vale 2, né? A frequência amortecida vale 29,84, que a gente calculou, seno, né, da frequência amortecida. Então, a nossa resposta é esse cara aqui, ó. Nossa resposta é esse cara aqui. Né? Então, seria um x dt e elevado a menos 0,1 vezes 30, né?
Aí 2, né? Nossa, não consigo nem apagar esse cara aqui. É muito ruim. 2 por 29,84. Seno de 29,84t. Então, essa seria a resposta. Se você plotar esse cara aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai fazer um decaimento, então vai ter uma resposta nesse sentido aqui. O que ele está falando? Ó, no tempo de 0,05, ele tem uma amplitude 0,56. Né? Por mais que esse cara aqui, né, da menos 2,997, é quase 0,3. Então, não vai dar diferença. Até nem sei por que ele deixou menos 2,997, depois tem que verificar isso aqui. Então, se a gente for verificar, por exemplo, a resposta analítica com a resposta no software, né, por exemplo, em T para um tempo de 0,05 segundos, né? Que é quando que dá essa resposta aqui. Ó. Se a gente olhar no software lá, ó, no tempo de 0,5, ó, que é esse aqui, né? 0,005, ó, que esse cara aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 2, né? 5 vezes 10, que é 0,05, que é esse cara aqui, ó. Então, percebam que esse cara aqui tem uma amplitude de quanto? De menos 5,6 vezes 10 a menos 2, né? Ou seja, menos 5,6 vezes 10 a menos 2 metros. Se a gente multiplicar esse cara por 1.000, né? Menos 5 vezes 2 vezes 10 a menos 2 vezes 1.000, ele vai dar o 56 lá praticamente. 56,47, que é o resultado, né? Aqui já está em metros, né? Ali então dá 0,056. Então é isso aqui mesmo, né? Então perceba que esse resultado aqui da simulação, da analítico, ele dá o mesmo resultado da simulação aqui, ó, em 5 segundos, ó, resposta. Então, é uma maneira, né, de fazer uma primeira análise, por exemplo, uma análise mais simples de vibrações aí, utilizando, então, o ANSYS, né? Utilizando o ANSYS. Pessoal, desculpa não conseguir escrever aqui, por causa que esse computador está muito ruim, é muito ruim aqui a mesa utilizadora. Mas conseguiram pegar aqui a questão da equação aqui, pessoal? Essa parte aqui ou não? Antônio? Estou escutando vocês? Conseguiram pegar, pessoal? Juliano? Luiz Gustavo? Consegui, professor. No caso, esses cálculos, professor? Os cálculos. O cálculo eu fui dando um print aqui da tela. Ah, tá, não, é tranquilo. Mas conseguiram entender mais ou menos, né? O pessoal fica querendo mais mexer ali no software. O software, ele chegou depois, ele calculou, igual ficou a simulação lá, professor. Conseguiu fazer, Antônio? Luiz Gustavo, Júlio? Beleza? Daí... Oi, professor. Oi. Confesso para você que eu estou mexendo com software mesmo ali. E daí Tá. acho que o Paulo está gravando a aula, ele passou o aplicativo para mim, que daí depois eu vou revisando aí. Tá. Fala, Vou Luiz. revisando. Ô, professor, Oi. Não, boa só noite, pra... boa noite. Eu vi você perguntando ali se tinha conseguido. Eu confesso que eu vou ter que ver como instalei ontem o Tá. software e tal. Eu tô digerindo ainda, professor. Tô Tá. entendendo melhor o contexto, ó, de tudo, daí eu vou exercitar. Mas se eu pegar final de semana, eu vou ver se eu tenho um bom sucesso. Tá. Fala, Luiz. Não, pra ver aqui que na parte que você falou do 5, elevado a menos 0,2, né? Falando do tempo. Sim. Aqui da simulação tinha dado um número um pouco diferente aqui. Eu acho que... Compartilha tua tela comigo, quero ver. Às vezes a direção que você está pegando. Deixa eu Não, deixar é que para eu tô usando compartilhar. o celular, pô. Tô usando o celular, daí não tem como compartilhar. Ah,
Na direção tua aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui talvez você pode ter acertado alguma coisa errada. Mas aqui, ó. A tua direção tá Z aqui, aqui? No Directional Tá. Deformation. Aham. E no análise, você pegou em 5 e é menos 2 aqui, né? Aham. Qual o valor que tá dando para você aí? Tá dando menos 6,57, 51 elevado Tá. a menos 2. Vamos ver aqui a questão do... Vamos verificar o que está acontecendo. Não Eu acho deveria. que Tá, aqui tem tá uma coisa 900 e aqui tá 6? Copa longitudinal lá em cima. É. No 6, tá sem o 6 embaixo. Tem que colocar o 6. E daí você tem que pedir, daí tem que atualizar. Isso que está acontecendo. Tá, então era isso. Eu acho que eu tinha perdido Ó. mais ou menos essa parte, estava dando um problema. Ó, se a gente colocar um 0 aqui, ó. Vamos colocar um 0 aqui, só pra gente ter uma noção. Perceba que não vai ser uma resposta, não vai ser uma resposta mais um decaimento. Só para a gente fazer umas simulações aqui, só para a gente ter uma ideia, né? No caso teu aí. Não vai ser uma resposta mais, não vai ser uma resposta amortecida, vai ser uma resposta livre, né? Sem amortecimento. Vai ser uma resposta livre sem amortecimento. Ó. Perceba que é só uma senoide, ó. Ou seja, não tem amortecimento, ela fica o tempo todo, ó. Ela fica o tempo todo vibrando, ó. Ou seja, por quê? Porque ela não tem, ela é só uma senoide. Senoide pura. Agora vamos jogar, ó. No caso, vamos fazer umas brincadeiras aqui. Então a gente estava com primeiro então com o amortecimento zero, a gente não tem a ideia, né, dele parar, né? Se a gente joga novamente o amortecimento para 6 aqui, ó. Se joga amortecimento para 6 aqui, ó. E a gente põe para resolver esse cara novamente, né? Se a gente põe para resolver esse cara novamente, olha lá. O que vai acontecer? Ó, aqui o amortecimento ele está introduzindo, ó. Ó, olha o gráfico. Ele está introduzindo esse decaimento, ou seja, ele está parando. Ele está parando. Então, a gente simula ele aqui, ó. Ó. Ele está vibrando e parando, ó. Vibrando e parando. Vibrando e parando. Ele tem uma amplitude de vibração maior e depois menor. Agora vamos pegar e jogar um fator de amortecimento alto aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia. Vamos ir dobrando esse cara aqui, ó. Vamos pegar. Vamos jogar aqui, ó. Em vez de ser 6, amortecimento. Vamos jogar 12. Vamos jogar 12. Só para a gente perceber o que está acontecendo. Vamos resolver. Vamos o dobro, 12 agora. Ô, professor, enquanto carrega aí 12, seria o quê? Seria a força Não, de 12 amortecimento? não, é a constante de amortecimento. Mas não Constante de tem unidade? amortecimento. Newton segundo vezes metro. Newton por segundo vezes metro, né? Por segundo vezes metro. Então, se a gente pegar no direito, ó, o que acontece? Ele caiu mais rápido aqui, ó.
Em 0,5 ele já está praticamente com a velocidade zero. Ó, ó, ó o decaimento, ó. Ó. Ele cai muito rápido. Ele já para. É que aqui tá. Vamos colocar aqui uma escala mais. Interpretando isso daí, então, seria ele tá mais seguro dessa forma, que o fator de amortecimento é 12. É isso, professor? Não é questão de Protege seguro, é mais. questão de. Não é questão de proteger. Hum. A questão é o seguinte: é que aqui ele dissipa muito mais energia. Se a gente está pensando, por exemplo, em eliminar a vibração rapidamente, né? Por exemplo, quanto mais amortecido, mais rápido ele cai a vibração. Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, projetar um sistema que tem a função de dissipar energia, quanto maior o fator de amortecimento, melhor é, entendeu? Não é questão de segurança, é questão que aqui ele vira um pouco e daqui a pouco ele já entra e ele já para. Ele já para. Ou seja, ele dissipa muito mais energia esse sistema. A gente vai ver que o fator de amortecimento, isso por causa da vibração livre, por exemplo, que a gente não está colocando força nenhuma. O que a gente está fazendo? A gente está colocando uma excitação, a gente não está colocando força nenhuma. O que a gente está fazendo? A gente está impondo uma condição inicial, ou seja, uma velocidade que no tempo de zero, no instante de tempo t igual a zero, ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. É a única condição inicial, é a única condição que está impondo. Não tem força. Agora vamos jogar, por exemplo, uma constante de amortecimento mais alta, só para ter ideia. Vamos dobrar esse 12. Vamos colocar aqui 24. Para ter ideia. Aqui, ó. E a gente vai aqui em solve. Ó, então vamos colocar aqui, ó. Ó, percebe que ele teve essa oscilação aqui e já caiu, ó. Ele teve essa oscilação inicial e já caiu, ó. Ou seja, uma pequena oscilação. Então ele já, ó, ele vibrou muito pouco, ó. Ó, daqui a pouco ele já para, ó. Ou seja, dissipando muita energia. Vamos para o caso agora. Vamos jogar um valor aqui que eu calculei, ó, de 60. E eu vou falar por que 60. Ó, no valor de 60, percebe que vai acontecer, ó. Ele cai rapidamente, ó. Ele cai rapidamente. Ele cai rapidamente para cá, só que aqui ele cai, esse daqui que ele está caindo, ele está indo para o estado inicial dele, né? Mas ele cai muito rápido, né? A resposta. É muito rápido. Então, o que que esse cara? Esse cara aqui seria um amortecimento que nós estamos nesse terceiro caso aqui, ó. Que é o criticamente amortecido. Ó. Então, se eu igualar esse cara, ó, se eu igualar o fator de amortecimento igual a 1, né? Se eu igualar o fator de amortecimento igual a 1, eu vou ter o cara que é chamado criticamente
amortecido. Então, como eu conheço a massa e conheço a rigidez, né? Eu acho a constante de amortecimento. Eu percebo que vai ser, para isso aqui ser, por exemplo, então isso aqui é 1, né? E aqui, por exemplo, é 2 raiz de 900. Então, raiz de 900 é 30, 30 vezes 2, 60. Então, o C é 60. Newton segundo metro, né? Newton segundo metro. Newton segundo por metro, quer dizer. Newton vezes Newton. Perdão, pessoal. Newton vezes segundo por metro. Que é a constante de amortecimento. Então, esse cara nós estaríamos num caso mais ou menos assim, ó. Ele cai rapidamente, ó. Que é o que ele está caindo rapidamente, ó. Aqui ele está aqui no gráfico, é por isso que ele cai rapidamente e vai. É que esse aqui por causa da condição inicial, né? Mas ele cai rapidamente, por causa da condição inicial que está fazendo isso. Mas ele cai rapidamente. Cai rapidamente. Cai muito rápido. Então é isso que está acontecendo aí, ó. É isso que está ocorrendo. Ele vem e já para. Ou seja, não tem oscilação nenhuma. Né? Ou seja, dissipa muita energia. Professor, Se a gente jogar, por exemplo, um 80 aqui, você vai ver que ele vai cair mais lentamente um pouco. professor, Mas cai. Oi. você está falando em fator de amortecimento aí. Se for trazer, me vem a suspensão na cabeça, assim, tal. Tipos de suspensões de amortecimento, assim. Quanto o fator de amortecimento maior, com certeza é bem mais trabalhado, mais caro esse tipo de material, Sim, né? sim, com certeza. Se você, Por por exemplo, exemplo, que seja um nem todo material que tem um fator de amortecimento muito alto é tipo uma borracha. Né? Borracha tem um amortecimento muito alto, dissipa muita energia. Isso na verdade, a fabricação desses materiais, assim, é Aí, ó. norma também, né? Existem normas para Sim, isso, né? tem norma. Tabeladas, normas. Sim. Tipo coxinha elástico, né? Coxinha elástico do motor, essas coisas é tudo porque é tudo de borracha, porque dissipa bastante energia. Isso mesmo, esqueci o nome que fugiu da cabeça. Você lembrou desse coxim? O coxim Coxinha. é bem usual, né? É. Em sistemas vibratórios, você vai Sim, usar ali, sim, você sim, precisa sim. de um coxim bem eficiente, né? Sim, sim. Ó, ele está dissipando energia. Então, nós estamos no caso sem, vamos dizer assim, quase sem, com amortecimento muito alto. Então, se a gente joga lá novamente para o 6, lá, ele volta a ter a oscilação lá, novamente. Oscila, né? Vai oscilar. Então, perceba que com um sisteminha desse aqui, um modelinho desse aqui, a gente vê bastante fenômeno físico, né? Fica mais fácil a gente compreender, né, a ideia do amortecimento aí, né? Um modelinho desse aí, bem simples aí. E a gente conseguiu entender vários fenômenos vibratórios aí. Olha lá. Vibra de novo. Tranquilo aí, Juliano, Luiz, pessoal, José Eduardo, Gabriele. Estão acompanhando o Pablo, Paulo, Vitor. Conseguiram acompanhar ou não, pessoal?
Conseguiram acompanhar? Vamos seguir aqui, professor. Gostaram da aula desse modelo assim, com o software? Gostaram, pessoal? Sim ou não? Vocês acham que dá para manter assim? O que vocês acharam? Legal, professor. Bem dinâmico, né? Chama atenção aí mexer com software. Ô, professor, algumas coisas que eu não tava conseguindo pegar, mesmo do software, agora eu tô vendo pelas aulas gravadas, tá dando certo. Vai pegando, né? Dá para manter assim, pessoal, as próximas aulas? O que você acha? Júlio, Luiz, Essa dinâmica, assim, com o software é bem melhor, professor, na né? minha opinião. Só para saber aí o que vocês acham, né? Porque essa é uma tentativa diferente que eu estou fazendo para tentar deixar um pouco mais dinâmica as aulas, né? Que nem eu acho que um modelinho desse que a gente viu aí dá para entender bastante os fenômenos vibratórios, pelo menos essa questão do amortecimento. Percebo que a gente entendeu, né, bastante essa questão, né? Da questão do fator de amortecimento e tal. E agora com o trabalhinho vai ajudar mais ainda. Então, vou ler o trabalho com vocês aqui, pessoal. Pode ser? Pode ser, professor? Então, o trabalho, o esse aqui, né? O trabalho 2 é esse aqui, ó. Né? Então, ó, o que a gente vai fazer? Vocês vão colocar uma massa de 1 kg lá, né? Onde a gente altera a massa? A gente altera a massa aqui, ó, no point of mass, né? No caso, no massa aqui, ó, no point of mass, vai alterar a massa nesse point of mass. E vai ficar variando, no caso, vai calcular a frequência para 300, para 600, 900 e 1200 a rigidez. Né? Calcula tanto na mão quanto no no ANSYS. Mesma coisa para massa 0,5, né? Seta 0,5 e vai variando a rigidez. E para massa de 5. Vai vendo o que está acontecendo no sistema lá. Tá? Podem resultar os gráficos em forma de tabela ou em forma de gráfico de barras. Aí a gente vai escrever a resposta amortecida analiticamente. Ou seja, através, né, do que a gente fez aqui, através dos cálculos aqui, né, através das formas. Vamos calcular lá a partir dos parâmetros ali, né, e supondo, aqui só vou colocar, e supondo que tem uma condição inicial de 2 metros por segundo, né, tem que colocar, supondo uma condição inicial de 2 metros por segundo, plota lá. E depois plotar, no caso, né, por causa de 6 segundos, né, variando esse cara aqui, né. Então, calcula analiticamente nuances e vai vendo o que está acontecendo, por exemplo, com a rigidez, como é que a rigidez altera, e depois faz daí variando o amortecimento. Tem uma parte de referencial teórico que eu vou deixar da questão do livro do Hall, lá que tem as deduções aí, que eu acho interessante que vocês deram uma lida, que são como que eu chego nessas relações aqui. Ó. A partir dessa equação aqui, como que eu chego nessas soluções aqui. Então, isso seria uma questão importante para se colocar no trabalho aí. Né? Eu vou deixar o livro do Hall lá para vocês. E seria isso, pessoal, o trabalho. Né? Eu só vou fazer a alteração ali da questão do
E agora será que eu perdi o trabalho? Não sei por que não salvo. Eu só vou fazer uma alteração aqui que na questão de colocar a condição inicial, mas é isso o trabalho. Ficar variando os parâmetros ali nesse sisteminha que a gente fez, ficar fazendo os cálculos, depois ir plotando, né, no caso, e ficar comparando os resultados gráficos com os resultados analíticos. Então, seria o primeiro trabalho. Segundo trabalho, esse trabalho aí, a princípio, ou vai valer 30% ou vai valer 50% da nota. Vai depender se vai ter outros trabalhos na frente. Tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida ou não? Questão de peso de nota, Prazo? professor, o do processamento de sinais vai valer 30% da nota também? Vai Como valer que 30%. 30%. Qual o prazo de entrega, professor? Eu vou deixar o prazo de entrega ali até, sei lá, até dia 15, até dia 30 aí, talvez. O professor, Oi? eu não sei se perguntaram já no início da aula ou não, cheguei um pouquinho atrasado, mas esses trabalhos, esses dois últimos aí, mantém o mesmo grupo do trabalho de processamento, é individual? Como Pode que é? manter o mesmo grupo. Tá. Mesmo grupo. Até mesmo que a ideia é fazer em grupo, porque senão fica muita coisa para fazer. Não, eu pergunto porque não tinha informação lá. Não, Você senão estava fica muita comentando com a coisa. Flávia se é em duplo ou o Não, mesmo grupo, senão daí gerou uma dúvida interna nossa. fica muita coisa para fazer se não for em grupo. Beleza. Nossa, estraguei uma caneta aqui novinha, velho. Que raiva. Ô, professor, eu fiquei em dúvida agora. O Júlio falou que são dois trabalhos dessa última aula aqui agora? Dois Não, trabalhos ou um? não, esse é o trabalho 2, né, que tá lá. Ah, bom. Eu vou Entendi. É o deixar uns processamento de trabalhos. sinais Eu esse. deixei algum trabalhinho de 30%, não deixei, né? Eu deixei um 6P para vocês lá, deixei, né? Mas segundo o que você falou, e o 6P era para considerar só o relatório lá do processamento Tá, dos sinais, que é eu 30%, e esse de hoje. preciso deixar um trabalho de 20% para vocês lá. Ô, Antônio, só para a questão de alinhamento, eu acho que eu me equivoquei mesmo. É o trabalho lá de processamento, lá de sinais, que daí, devido a ele, o professor mencionou que não ia cobrar o 6P, igual você falou aí. É, Aí tem o trabalho 2, né, que é esse que tem que fazer no software e tal. Acho que é. esse é o último. É o último, Eu tenho que deixar mais um lá de 20% no mínimo. E daí eu vou deixar mais um ainda, que é o final ainda. Aí, a princípio. Mais um de 20%, assim, uma coisa rápida. E o outro, um 6P, talvez, na próxima aula, que vai ser mais conceitual. E mais aí daí um trabalho final de análise modal, alguma coisa assim. Conseguiram pegar, pessoal? Tão assim, satisfeitos, não? O que estão achando? Falem a verdade, pessoal. Ninguém fala nada? Professor, eu falo. Ah, Já falei para você, eu gosto da sua metodologia, que é bem cálculo, bem matemática. Seu método, assim, é diferente dos outros professores, assim. Você é diferenciado. Mesmo assim, é muito cálculo que você passa, assim, bastante para a gente, entendeu? Você tem uma abordagem, assim, que você já passa algo, assim, lá na frente. Igual, por exemplo, coisa que faltou na base nossa, e já você tem que correr sim, atrás. sim, Sua sim, metodologia é bem diferente. Mas eu, é, particularmente, o que eu fico na dúvida, eu tento correr atrás, assim, para ver se eu consigo é. pegar. Eu deixei lá para vocês até uns materiais lá de acústica, lá, vocês não viram? Lá de seno, cosseno, lá, tem uns negócios a mais lá, para tirar dúvida, né? Não sei se chegaram a ver. Tem uns links lá no campus. Eu deixei lá mais, umas coisas a mais lá. É mais ou menos para vocês correrem atrás, né? Até a professora Kelly falou assim para mim, Kelly, porque eu estava comentando com ela, né, dessa questão, né, de
trabalhar com software e tal, que isso aí seria uma empreitada, né? De mostrar, né? Mostrar algum exemplo didático ali, utilizando, né, uma ferramenta de estudantil, né? E eu falei assim, talvez o pessoal tenha alguma dúvida, né? E ela falou, não, por que você não deixa também algum material de base, de apoio? Daí acaba caindo nisso que você falou, Antônio. Às vezes faltar alguma base lá, e daí, mas lá tem alguns materiais. Também, caso vocês não. Então, caso também vocês tenham outra dúvida, também podem estar mandando ali para mim que eu vou respondendo aí, pessoal. Tranquilo, professor, viu? É só uma dúvida aqui sobre o trabalho que eu estou lendo aqui agora. Você citou aqui que para escrever a resposta amortecida analiticamente ali para os dados que você colocou as Sim. condições, para usar um software como Maxima, Excel e plotar. Que na verdade, na verdade vocês vão precisar plotar, né? Esse aqui eu deixei mais como desafio. Mas aquele gráfico da senoide ali, o gráfico da senoide não seria um gráfico? Não seria. O que eu quero fazer? Na verdade, é comparar o gráfico ali do ANSYS com o calculado, sabe? Ah, entendi. Porque ali já é um gráfico, né? Aquela senoide ali. Já é um gráfico. Ok. É um gráfico. Eu quero mais para comparar ali. Mas dá para fazer no Maxima ou no Excel, qual que vocês acharem mais? Vou fazer a chamada aqui, então, pessoal. Classe. Tá dando certo. Eu não gosto às vezes, muito desse. Ele começa a dar pau, né? O Webex aqui. Ana Gabriela tá aí ou não? Tá. Antônio Carlos tá aí, César tá aí, Flávia não tá, Gabriel de Souza Rodela tá aí, Gabriele Mesquita Presente. tá aí, Lauciele. Professor, desculpa interromper, é que a Flávia pediu para reforçar que ela ficou lá devido ao trabalho, numa parada, máquina 6 lá, que daí não ia conseguir pegar a aula. Não tem problema. É que depois essas questões da solta, depois a gente abona tudo, depois no final não tem que fazer. Tranquilo, beleza. Lauciele tá aí ou não? Lauciele não tá. Hermano também não tá. José Eduardo tá aí, Juliano tá aí, Júlio tá aí, Kelvin não tá. Kesley tá aí, o Lohan não tá, né? O César, será que tá tudo bem com o César? Alguém sabe notícia do César? Conversaram com ele? Falei com ele ontem, professor. Ele não estava muito bem ainda. Ele tá com Covid, né? Mas melhorou assim. Ele deu uma melhorada, né? Aí ontem disse que na parte da noite já estava um pouquinho melhor. Achei até que hoje ele ia participar da aula aí, mas provavelmente não esteja tão bem ainda. Tá. Manda que eu fale para ele que eu desejo melhores para ele. Beleza, professor. Luiz Gustavo, tá aí. Matheus Saruva. Não tá. Murilo tá aí. Pablo tava aí, né? Eu tô aqui, professor, presente. Murilo tá aqui também, professor. O Murilo tá aí. Eu já coloquei. Paulo tá aí. Pedro. Tá. O Paulo tá aí. O Pedro não tá, né? Paulo tá. O Pedro que não tá.
O Rian. Também não tá. O Vitor Hugo. Professor. Tá aí. E o Wesley. Tá. Hoje o pessoal participou menos da aula. Pessoal, então por hoje é isso, tá bom? Alguma dúvida ou não? Professor, Oi? esse software ANSYS, no âmbito profissional, você utiliza ele mais assim para níveis da área da engenharia civil? Não, mais na mecânica mesmo. Mecânica mesmo, né? Ele é mais utilizado hoje, por exemplo, a Petrobras hoje utiliza muito. Ela é muito utilizada na indústria, com certeza na Klabin aí, alguém deve utilizar em algum setor de projetos e tal. Mas, por exemplo, eu sei que utilizam ali aquela empresa lá, a Andritz, né? Que, na verdade, o Ansys é um software completo de simulação, né? Não é só estrutural, mas tem toda a parte também de fluidodinâmica, né? É um software, como eu falo. Se vocês olharem aqui, por exemplo, né, vocês olharem, por exemplo, o software da Ansys, né? Vocês chegaram a dar uma olhada. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Só para vocês darem uma olhada aqui na software da Ansys. Um software da Ansys aqui tem várias aplicações, né? Então aqui ele mostra, por exemplo, a questão de turbinas, simulação de turbinas, aeronaves, a indústria aeroespacial, na questão. É um software, que nem eu falo, nas mais diversas aplicações, né? Olha na indústria de petróleo, né? De óleo e gás, né? Alguém falou alguma coisa? Não? Vou compartilhar. Tem aqui, então, muita aplicação, né? Por exemplo, aqui a questão da engenharia civil também, a questão de simular pontes, aqui a questão, né, no caso de uma interação fluida de estrutura, mas tem muita aplicação, na parte mesmo de desenvolvimento de produto mesmo, né? Avaliar, por exemplo, os esforços, a questão, né, Então, isso aqui é uma infinidade de aplicação, né? O grande problema, né, de se utilizar um pacote comercial de elementos finitos, que nem eu falei, o preço do software é muito caro, né? Não são, assim, softwares baratos, né? Tanto que esse aqui é uma licença estudantil, né? Uma licença de 1 ano só, dá para fazer umas apresentações aqui, assim, utilizado do âmbito acadêmico só, né? Mas para vocês aprenderem, tanto o aluno quanto o professor ele aprender, né? Pelo menos o que está escrito no site ali, né? Do software, né? Mas, assim, ele é um software muito bom, assim, né? Para aprender esses fenômenos físicos, né? Usar na sala de aula e tal. Aqui no curso, mas assim, não é um software, ele não é um software acadêmico, né? Ele é um software profissional, na realidade. Só que é caríssima a licença, né? Licença muito cara. Fechou então, pessoal, por hoje? Tranquilo, professor. Beleza, professor? Valeu. Valeu, pessoal. Até semana que vem, então. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado, professor, igualmente. Vermelho, É vermelho. um jeito bonitão de Jojo.